Aparição de Jesus em Medjugorje, um chamado para despertar a Igreja e o mundo. Bem-vindos de volta, amados espectadores. Oramos para que a graça de Jesus Cristo encha seus corações hoje enquanto mergulhamos em uma revelação poderosa que abalou os alicerces da Igreja e do mundo. Mas antes de embarcarmos nessa importante discussão, vamos começar com uma oração. Ó Deus Altíssimo, ouça nossa súplica em nome de seu querido Filho, Jesus Cristo, a quem você sacrificou para nos salvar, seus humildes filhos, do fogo do inferno. Oferecemos nossos pequenos sacrifícios a você. Durante o aviso, aceitamos nossas dificuldades e tribulações como um meio de salvar almas. Imploramos que você perdoe os pecadores que lutam para se arrepender e abraçar sua misericórdia para que eles possam fazer as pazes e oferecer os sacrifícios que você exige. Amém. Agora, vamos viajar juntos e refletir sobre um evento extraordinário que deixou muitos em admiração e tremor, incluindo as mais altas autoridades dentro da Igreja. As recentes revelações de Medjugorje, particularmente uma que surpreendeu o Vaticano, carregam implicações significativas para a Igreja Católica e o mundo como um todo. Mensagem profética de Medjugorje, um ponto de virada desde 1981, a pequena vila de Medjugorje, localizada na Bósnia e Herzegovina, tem sido o local de relatos de aparições marianas. 6 videntes nesta comunidade afirmam ter recebido mensagens da Rainha da Paz, a Virgem Maria, trazendo orientação, advertências e apelos à oração e ao arrependimento. Durante anos, o Vaticano assumiu uma postura cautelosa sobre essas aparições, nem as aceitando nem negando totalmente. No entanto, os últimos desenvolvimentos indicam que a Igreja pode estar mudando sua posição, especialmente à luz de novas revelações surpreendentes que surgiram nos últimos meses. Em uma reviravolta inovadora, é relatado que uma comissão especial do Vaticano foi recentemente enviada a Medjugorje para investigar as últimas mensagens dos videntes. Essas revelações causaram preocupação significativa dentro do Vaticano e além, com algumas fontes alegando que o próprio Papa estava profundamente preocupado com as implicações do que foi descoberto. As mensagens de Medjugorje falam não apenas de questões espirituais, mas também de mudanças profundas que podem estar no horizonte, mudanças que podem remodelar a própria estrutura da Igreja Católica e do próprio mundo. O que está por vir de acordo com os videntes de Medjugorje? Os videntes transmitiram mensagens que apontam para várias convulsões iminentes, tanto dentro da Igreja quanto no mundo todo. Entre as principais previsões está a possibilidade de mudanças internas drásticas dentro da Igreja Católica, incluindo uma reavaliação de crenças e práticas de longa data. Espera-se que algumas dessas mudanças desafiem divisões de longa data dentro da Igreja, especialmente em questões que têm sido fontes de debate e discórdia por gerações. Os videntes também alertaram sobre convulsões globais significativas que podem se manifestar na forma de desastres naturais, crises econômicas e conflitos prolongados que afetam nações em todo o mundo. Acredita-se que essas calamidades sejam uma resposta ao declínio moral e à negligência espiritual que está varrendo o mundo, à medida que a humanidade se distancia dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos de Cristo. Talvez a mais alarmante das previsões seja a mensagem de uma purificação iminente, um tempo de acerto de contas quando as consequências das ações da humanidade virão à tona. Os videntes falam desse período como um de profundo sofrimento, mas também de esperança e renovação. É por meio dessa purificação, eles sugerem, que o mundo terá a oportunidade de retornar a Deus, abraçar sua misericórdia e buscar seu perdão antes que seja tarde demais. A reação do Papa, e choque e alarme quando a comissão do Vaticano compartilhou suas descobertas, foi relatado que o Papa Francisco ficou profundamente comovido, se não abalado, pelas revelações. A ideia de que a Igreja pode enfrentar desafios tão fundamentais, junto com os desastres iminentes previstos pelos videntes, levantou sérias questões sobre como a Igreja deve responder a essas profecias. Algumas fontes próximas ao Vaticano sugeriram que o Papa pode estar contemplando uma nova abordagem às mensagens de Medjugorje, reconhecendo a urgência e a gravidade dos avisos que estão sendo dados. Se a Igreja oficialmente endossará essas profecias ou continuará cautelosa, ainda não se sabe. No entanto, uma coisa é clara, as mensagens de Medjugorje acenderam um novo senso de urgência dentro do Vaticano, que pode mudar o curso da história.
O chamado à ação, abrace os avisos e prepare-se. Os eventos que se desenrolam em Medjugorje não são apenas uma questão de profecias distantes, eles são um chamado à ação. Os avisos dos videntes são um apelo para que todos nós voltemos nossos corações para Deus, fortaleçamos nossa fé e nos preparemos espiritualmente para os desafios que virão. A igreja pode estar enfrentando um momento de mudança interna, mas também está sendo chamada para guiar seu rebanho por um momento de transformação global. A aparição de Jesus em Medjugorje, se for verdade, significa uma mensagem divina, um momento de ajuste de contas que não podemos ignorar. Este não é um momento para complacência ou indiferença, é um momento para ação. Somos chamados a viver com maior devoção, a nos envolver em orações mais fervorosas e a renovar nosso compromisso com os valores que Jesus Cristo nos ensinou. Nossas vidas devem refletir os ensinamentos de Cristo mais profundamente do que nunca, pois os tempos que virão exigirão uma fé enraizada no amor, na humildade e na obediência à vontade de Deus. O papel da oração, do arrependimento e da misericórdia. As revelações de Medjugorje também destacam a importância da oração e do arrependimento em nossas vidas. Os videntes enfatizam a necessidade de todos nós nos voltarmos para Deus com corações contritos, nos arrependermos de nossos pecados e buscarmos sua misericórdia. Este chamado ao arrependimento não é apenas uma questão pessoal, é um esforço coletivo. Como igreja, como uma comunidade de crentes, devemos nos unir em oração, reconhecendo nossas falhas e buscando a graça de Deus. Nestes tempos de incerteza e turbulência, devemos lembrar que a misericórdia de Deus é infinita. Mesmo quando enfrentamos as consequências de nossas ações, sempre há esperança nos braços do Pai. Ao nos voltarmos para Ele em humildade e oração, podemos encontrar a força para enfrentar as tempestades que virão. Conclusão: um tempo para reflexão e renovação. Ao refletirmos sobre as mensagens profundas de Medjugorje, lembremo-nos de que não somos observadores passivos nesta história que se desenrola. Somos participantes ativos no plano de Deus, chamados a responder a seus avisos e a nos preparar para os desafios que estão por vir. Quer o Vaticano reconheça ou não oficialmente as aparições, a mensagem é clara: agora é o momento de fortalecer nossa fé, abraçar a oração e buscar a misericórdia de Deus. Obrigado por se juntar a nós hoje. Por favor, reserve um momento para refletir sobre a mensagem compartilhada neste vídeo e considere como você pode se preparar espiritualmente para as mudanças que estão por vir. Nós o encorajamos a se inscrever em nosso canal, apertar o ícone do sino para atualizações e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Que Deus o abençoe, o guie e o mantenha seguro enquanto caminhamos juntos na fé. Amém. As profecias de Medjugorje, um tempo de mudança radical e intervenção divina. Saudações, queridos amigos, e bem-vindos de volta ao nosso canal. Oro para que hoje seja repleto da graça e da paz de nosso Senhor. Antes de começarmos a explorar a profunda mensagem de hoje, vamos reservar um momento para orar juntos. Ó Deus Altíssimo, ouça nossa súplica em nome de seu querido Filho, Jesus Cristo, a quem você sacrificou para nos livrar, seus filhos empobrecidos, do fogo do inferno. Apresentamos nossos pequenos sacrifícios a você. Durante o aviso, aceitamos dificuldades e tribulações como uma forma de salvar almas. Imploramos que você perdoe os pecadores que lutam para se arrepender e abraçar sua misericórdia para que eles possam fazer as pazes diante de você e oferecer a você os sacrifícios que são necessários. Amém. Nos últimos meses, as mensagens proféticas de Medjugorje agitaram ondas de contemplação não apenas nos corações dos fiéis, mas também dentro dos próprios muros do Vaticano. Essas profecias, entregues pelos videntes de Medjugorje, falam de mudanças extraordinárias dentro da Igreja Católica e de um mundo enfrentando provações sem precedentes. Essas revelações foram tão profundas que dizem ter perturbado profundamente o Papa Francisco, levando-o a considerar ações que seriam vistas como inovadoras na história da Igreja. Mudanças potenciais na doutrina da Igreja, a ordenação de mulheres e celibato. Entre os aspectos mais significativos das profecias de Medjugorje estão as mudanças previstas nos ensinamentos e práticas da Igreja Católica. Questões como a ordenação de mulheres e o voto de celibato sacerdotal têm sido assuntos de discussão por décadas. Essas profecias sugerem que grandes mudanças nessas áreas podem ocorrer em breve, possivelmente levando a um profundo reavivamento espiritual ou, inversamente, criando uma fenda significativa dentro da Igreja.
Os fiéis estão sendo chamados à oração e à reflexão, pois tais mudanças desafiariam profundamente a própria estrutura e tradições da Igreja. Os rumores em torno do Papa Francisco sugerem que ele está avaliando como lidar com essas mudanças profundas. O Papa Francisco, conhecido por sua disposição em considerar a reforma dentro da Igreja, está supostamente considerando uma ação drástica em resposta às convulsões globais e espirituais que Medjugorje profetizou. Uma das possibilidades mais surpreendentes é a visita histórica do Papa a Medjugorje, um evento que enviaria ondas de choque pelo mundo católico. Tal visita, caso ocorra, seria um marco no relacionamento da Igreja com as aparições e poderia abrir a porta para revelações espirituais mais profundas. O terceiro segredo de Fátima, revelando as verdades ocultas. Outra revelação que surgiu das profecias de Medjugorje é a potencial divulgação do terceiro segredo de Fátima, uma mensagem que foi mantida em segredo pelo Vaticano por muitos anos. Por décadas, os fiéis especularam sobre o conteúdo do terceiro segredo, com muitos acreditando que ele contém uma profecia terrível sobre o futuro do mundo e da Igreja. Relatos sugerem que o Papa Francisco, após receber orientação dos videntes e líderes espirituais em Medjugorje, está considerando tornar esse segredo público, revelando-o ao mundo. Se o terceiro segredo fosse revelado, poderia ter consequências de longo alcance, provocando reflexão global, mas também inquietando os fiéis que podem ter dificuldade em compreender seu significado. No entanto, alguns acreditam que revelar essas verdades ocultas poderia preparar o mundo para as provações espirituais e físicas que virão, fornecendo aos fiéis orientação e conforto diante das calamidades. Avisos divinos e desastres naturais, colapso econômico e conflito global. As mensagens de Medjugorje não apenas prevêem mudanças dramáticas dentro da Igreja, mas também prevêem eventos catastróficos que afetarão toda a humanidade. Isso inclui terremotos, inundações e erupções vulcânicas, que servirão como avisos divinos. Os sinais da natureza têm o objetivo de chamar as pessoas ao arrependimento e à renovação espiritual. Os avisos são claros: o mundo está em um caminho de destruição, e somente por meio da fé, do arrependimento e do retorno aos ensinamentos de Cristo podemos esperar mitigar os danos. Junto com esses desastres naturais, as profecias prevêem uma crise econômica que abalará as fundações até mesmo das nações mais ricas. O materialismo e a ganância que permeiam a sociedade contemporânea são identificados como as causas desse iminente colapso financeiro. É um momento em que os valores espirituais precisarão substituir as buscas mundanas, e somente aqueles que se voltarem para Deus encontrarão refúgio na tempestade. As previsões também incluem a possibilidade de crescentes conflitos internacionais, que podem se transformar em uma grande guerra global. Essas tensões são vistas como sinais de que o mundo está se aproximando de um ponto de ruptura. As nações devem se unir em paz, mas, a menos que haja um despertar espiritual, a humanidade continuará em um caminho de destruição. A resposta dividida do Vaticano, abertura versus cautela. O Vaticano teria se dividido sobre como lidar com as revelações de Medjugorje. Alguns membros da Santa Sé acreditam que essas profecias devem ser compartilhadas abertamente, pois podem ajudar os fiéis a se prepararem para as tribulações vindouras. Ao tornar as mensagens conhecidas, a Igreja pode guiar as pessoas pelos desafios futuros e ajudá-las a encontrar força em sua fé. Outros, no entanto, são cautelosos, temendo que revelar mensagens tão potentes possa causar pânico e minar a autoridade da Igreja. Enquanto o Papa Francisco contempla o melhor curso de ação, muitos acreditam que um concílio ecumênico pode ser convocado para abordar essas revelações e como elas devem moldar o futuro da Igreja. Este pode ser um momento crucial na história da Igreja, marcando o início de uma nova era na qual os fiéis são chamados a se envolver mais profundamente com sua espiritualidade e enfrentar as dificuldades do mundo moderno. Um sinal celestial e milagres a seguir em meio a essas profecias. Medjugorje também prediz um importante sinal celestial, um evento que será visível a todos na Terra. Este sinal, que se acredita estar ligado à intervenção divina, precederá uma série de milagres que servirão como uma confirmação das mensagens e chamarão as pessoas a voltarem seus corações para Deus. Os fiéis são encorajados a se preparar espiritualmente para este evento extraordinário, que pode transformar o cenário espiritual do mundo. Conclusão: um chamado à ação. À medida que nos colocamos no precipício dessas mudanças importantes, fica claro que as profecias de Medjugorje não são meramente avisos, são convites para agir.
Estamos sendo instados a aprofundar nossa fé, viver pelos ensinamentos de Cristo e nos preparar espiritualmente para os desafios que virão. Agora é o momento de refletir, orar e buscar a misericórdia de Deus. Não esperemos até que as calamidades aconteçam, mas tomemos medidas hoje para viver com amor, humildade e devoção. Que possamos acolher essas mensagens não com medo, mas com um coração cheio de esperança, confiando que por meio da oração, arrependimento e fé, podemos navegar pelas tempestades da vida e encontrar paz no amor de Deus. Obrigado por se juntar a nós. Lembre-se de se inscrever, apertar o ícone do sino para atualizações e compartilhar seus pensamentos nos comentários abaixo. Vamos caminhar juntos nessa jornada com fé e esperança. Deus o abençoe, sempre. Amém. Há uma expectativa crescente entre os fiéis de que podemos estar entrando em uma nova era de renovação espiritual, um tempo em que conversões generalizadas desencadearão um profundo reavivamento da fé. Muitos na igreja veem isso como um ponto de virada esperançoso, um momento em que almas, há muito adormecidas em suas vidas espirituais, podem ser despertadas pela graça de Deus. No entanto, nem todos concordam com a autenticidade dessas profecias. Algumas autoridades do Vaticano permanecem céticas, expressando preocupações de que essas revelações possam resultar em mudanças doutrinárias que podem desafiar os ensinamentos estabelecidos. Essa incerteza nos deixa, os fiéis, em uma encruzilhada, onde se torna essencial permanecer firmes em nossas crenças, nos apegar firmemente à fé que nutrimos e recorrer à oração para obter orientação e clareza. Em meio a essa incerteza, é mais importante do que nunca focar na preparação espiritual e prática. Os ensinamentos da Virgem Maria e as revelações em andamento nos encorajam a permanecer enraizados na oração, a apoiar o Papa e a Igreja na navegação desses tempos desafiadores e a nos prepararmos, tanto material quanto espiritualmente, para o que quer que possa acontecer. Somos chamados a permanecer calmos, evitando o pânico, e a dar um passo à frente na fé, sabendo que o plano de Deus está se desenrolando de maneiras que talvez ainda não entendamos completamente. À medida que nos preparamos para mudanças no mundo, tanto visíveis quanto invisíveis, nossas orações se tornam nosso escudo e nosso guia. O filme enfatiza o papel vital da oração nesses momentos, incitando os espectadores a se unirem para pedir à Virgem Maria sabedoria, proteção e força. Ela nos lembra que, mesmo quando eventos globais e espirituais se desenrolam ao nosso redor, devemos nos manter informados, permanecer calmos e vigilantes em nossa fé. Os desafios que temos pela frente são reais, mas também o são o amor de Deus, sua misericórdia e seu convite para que nos voltemos para Ele com corações abertos. À medida que as revelações de Medjugorje continuam a se desenrolar, a mensagem é clara e devemos estar atentos, preparados e inabaláveis em nosso compromisso com Deus. A história do mundo e da Igreja pode mudar à medida que essas profecias se desenrolam, e somos chamados a participar dessa transformação fortalecendo nosso relacionamento com Deus, apoiando uns aos outros e permanecendo firmes na oração. A intercessão da Virgem Maria e a orientação divina que ela oferece serão cruciais à medida que avançamos. O vídeo convida você a se inscrever, mantendo-se atualizado sobre os últimos insights e desenvolvimentos. Enquanto aguardamos novas revelações, confiamos nos braços amorosos de Deus. Pedimos coragem para enfrentar quaisquer desafios que estejam por vir, sabedoria para oferecer nossas orações e fortaleza para cumprir nossos deveres a serviço dele e uns dos outros. Nesta jornada de fé, sua presença e participação fazem uma profunda diferença. Juntos, que possamos encontrar força uns nos outros e continuar a ser inspirados pelas experiências compartilhadas da humanidade, confiando na proteção e orientação de Deus a cada passo do caminho. Deus o abençoe, e que sua graça e paz estejam com você sempre. Amém.